Salve galera, tudo bom? Pessoal, na última aula a gente falou sobre estado de natureza, não foi isso? Então, eu preferi fazer aquela aula falando sobre o estado de natureza à parte, né? Porque isso vai ser uma ideia que a gente vai ver nos três filósofos que a gente vai ver agora, né? Daqui por diante, né? Então, é um conceito, né? É uma ideia que está presente em vários filósofos modernos, né? Que falam sobre a política, né? Então, é um conceito importante, né? Então, pedir para vocês dar uma revisitada lá no vídeo da última aula, tá? Mas agora a gente vai falar desse exemplo de uma forma mais fácil de entender, porque vai ter uma ilustração, assim, a gente vai entender como é que isso funciona dentro da filosofia, né, dos filósofos, né? E o primeiro vai ser Thomas Hobbes, tá bom? Galera, para que serve o estado de natureza? O que eu tinha comentado sobre isso? Né? O estado de natureza seria imaginar como seria a vida humana antes, né, de qualquer organização política, né, uma sociedade organizada politicamente, com Estado, com leis, deveres, né, em que as pessoas são vistas como cidadãos, em que as pessoas têm um corpo político, têm instituições, né, políticas, né. Então, antes do ser humano se organizar dessa forma, né, os filósofos pensam que a vida humana deveria estar sob certas condições, né? E é isso que eles estão tentando pensar. Que condições são essas, né? Para que eles estão pensando isso? Para tentar justificar o porquê que a gente deve reconhecer que é importante que haja Estado, que haja política, que haja leis, né? E também para tentar entender como é que foi esse processo do homem começando a se organizar politicamente. Por que o homem passou por esse processo? Tá? Mas, galera, nenhum filósofo está estudando isso, né? Como isso era no passado, num passado distante, como é que o homem era antes. Eles não estão estudando isso. Até porque, na época, eles poucos recursos tinham para estudar isso, para tentar analisar como o homem era antes de se organizar politicamente. Então, tudo isso são hipóteses. Então, eles estão imaginando como seria, tentando imaginar como seria, tá? Hipoteticamente, para, a partir dessa hipótese, analisar, né, como seria essa vida para tirar as conclusões que são interessantes para esses filósofos. Né? Que conclusões são essas? Entender como foi o processo do homem para poder ir se organizando politicamente no decorrer do tempo e também tentar justificar o porquê que é importante o Estado. Né? E, galera, é, esses filósofos modernos eles vão chamar essa importância, essa aceitação que nós devemos ter, né, de que exista um Estado, que existam leis, né, que existam instituições políticas, tudo isso eles vão chamar de contrato social. O que é um contrato social? É a gente aceitar que todas essas instituições existam, que exista um Estado, né? É, que de repente a gente vote em alguém para poder se eleger, que existam políticos, que exista todo esse sistema que a gente conhece, né? De leis, deveres, política e Estado, tá bom? Então vamos lá. Qual era a projeção do Hobbes? Como é que ele imaginava o estado de natureza? Para o Hobbes, no estado de natureza, as pessoas seriam integralmente livres, né? Completamente livres, não existiriam leis, né? Tal como a gente conhece hoje. Então, assim, como as pessoas seriam integralmente livres, né? A gente pode pensar, pô, cara, isso seria ótimo, né? Posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, como e quando bem entender, parece ser bom, né? Então, assim, pensem sobre isso. Seria legal se fosse assim? Se não houvesse Estado, se não houvesse leis, se não houvesse política?
que vocês acham? O Hobbes, galera, ele vai ver problemas nisso, né? Por quê? Porque se todo mundo é livre para fazer o que quiser, as pessoas meio que são defensoras dos seus interesses próprios, né? E não existe nenhuma instância, né, além delas mesmas para defender seus interesses, né? Então, o que acontece? Qualquer pessoa poderia violar a minha integridade física, a minha liberdade, a minha algo que eu considere ser meu, né? Então eu posso fazer um cercadinho, fazer uma plantação e construir um barraquinho para mim. Só que outra pessoa, né, que olhou assim, pô, plantação, né? Legal, interessante isso aí, né? Casinha. Tô interessado nessa casa, nesse cercadinho com uma plantação e vamos que vamos, né? Então, essa pessoa poderia, sei lá, me expulsar, tentar me agredir para poder tomar o que é meu. E não haveria ninguém que me defendesse, né? Então, assim, não que o Hobbes visse, né? Eu acho que o ponto não é esse. Não é que o Hobbes visse o ser humano como violento, como ganancioso, como inescrupuloso. Mas mesmo se não tivesse ninguém tentando fazer isso, as pessoas sentiriam receio, porque elas saberiam que não teria ninguém para proteger elas, né? A gente sabe que com o Estado, né, sei lá, a gente chama a polícia, né, e para tentar resolver a situação, né, que é a força do Estado para proteger. Então, assim, como não teria ninguém para nos ajudar, o Hobbes entende que haveria uma constante um constante clima, né, de medo, né, porque todo mundo ia ter receio de perder suas coisas, porque elas iam se sentir desprotegidas, tá? E o Hobbes diz que esse clima de tensão poderia gerar, né, uma espécie de do que ele chama de guerra de todos contra todos, né? Porque todo mundo ia ficar com medo, né? Quando você fica com medo, você fica mais reativo também, né? E todo esse clima de tensão, né, iria gerar conflitos, né? As coisas, as relações poderiam ser conflituosas, porque todo mundo ia estar com medo de perder alguma coisa, porque as pessoas achariam que não teria ninguém para proteger, tá bom? E aí, galera, vocês já pegaram a ideia, né? Já começaram a perceber aonde que o Hobbes quer chegar com isso. Ele tenta imaginar um estado de natureza, né? Imagina o estado de natureza dessa forma, e aí é o pulo do gato, né? Ele tem meios para poder defender que é melhor que o Estado exista, né? A força do Estado exista, tá bom? Deu para pegar? Ele consegue justificar, né? Porque que é melhor que a gente viva, né, sobre um poder do Estado, né? E assim, o Hobbes, né, tem uma visão que é assim: para o Estado, quanto maior concentração de poder é melhor, tá bom? Depois, os outros filósofos que a gente vai estudar depois, eles fazem justamente uma crítica a isso. Concentração de poder é um problema, porque quem está no poder pode ser arbitrário, né? No sentido de tomar as decisões que ele bem entender, de oprimir as pessoas, né? Só que o Hobbes pensa diferente, né? Para o Hobbes, quanto maior concentração de poder, melhor. Por quê? Se o poder está concentrado, ninguém vai questionar o rei, né? E isso vai gerar
o Hobbes, enquanto ele fala que o medo no estado de natureza é problemático, ele vai falar que o medo ali, nessa condição do absolutismo, né, ele é defensor do absolutismo, ele defende que o poder esteja concentrado na mão de um rei, de uma pessoa só, da monarquia, né? É, então, assim, se o poder está concentrado aqui, todo mundo fica com medo, todo mundo se respeita, todo mundo respeita as regras e todo mundo respeita as leis. Entendeu? Então ele é um defensor do absolutismo, ele defende a concentração de poder, né? Deu para pegar essa ideia? Se o poder está concentrado, todo mundo está com medo, né? Eu não vou roubar você porque eu vou ter medo de ser punido da força estatal. Eu vou respeitar os outros e também vou respeitar, né, o Estado, o poder do Estado, porque, né, eu terei medo de ser punido. Então, o Hobbes acha que isso gera uma sensação de conforto, né? O medo usado dessa forma, o medo da lei, ele gera uma sensação de conforto. Já o medo generalizado, ele gera uma sensação de é, é, guerra de todos contra todos, tá? E assim, cabe a gente a pensar se esse medo é algo produtivo, esse medo do Estado, esse medo das leis, né? Será que não haveriam outras formas? Será que a gente deve seguir as leis só por temor, né? Eu, particularmente, sou mais simpático à ideia de que a gente tem que cumprir as leis mais por uma sensação de respeito mútuo e de consciência, né? De entender que isso é bom para todo mundo e não porque eu tô com medo, né? Então, e fora que, como outros filósofos vão denunciar, e também eu acho que essa denúncia é um tanto óbvia, né? É, o que garante que esse poder concentrado não vai gerar arbitrariedade, né? Não vai fazer com que esse rei, que tem o poder todo na mão dele, né, que ele tome atitudes injustas, que ele oprima, né, as pessoas. Então, essa é uma questão para a gente refletir. Mas o pensamento do Hobbes é esse, tá? Ele acha que o estado de natureza gera um medo generalizado e que é importante a gente fazer o contrato social, ou seja, aceitar ser governado por alguém, né? Esse que seria a ideia do contrato social. Eu aceito, né? Eu estou fazendo um contrato que eu aceito ser governado por alguém, porque o medo do Estado, o medo do poder que esse rei é, coloca sobre as pessoas, né? Ele vai gerar uma sensação de conforto, porque todo mundo vai se respeitar, porque tem medo das leis, tá? E do Estado. E é isso, galera. Já falei pra caramba. Abração. Espero que vocês estejam bem. Valeu.